dia, tudo bom? É um belo dia hoje, não é? É um belo dia. Porque Jesus nos ama, Ele ama você, Ele se importa. Você está aqui. Obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez aqui. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Tu conheces cada coração, Tu conheces cada momento que passamos. Mesmo que a gente ache que, ou não sinta, a Tua presença em momentos difíceis, não significa que o Senhor não está lá. Porque nós não precisamos sentir, nós precisamos apenas crer. O Teu amor é maior que qualquer dor ou tristeza, o Teu amor é sempre presente. Obrigado pela Tua presença que está aqui. Obrigado porque na verdade a Tua presença sempre está. E sempre esteve com cada um de nós. No nome de Jesus, Teu Filho, agradecemos. Amém. Muito bom, gente. Hoje nós estamos começando aqui uma nova série chamada Novamente em Nova Vida. Nós queremos falar sobre como é que nós podemos experimentar todo o poder de uma nova vida em Cristo. E para isso a gente precisa, não é, como disse esse texto, permitir, deixar, diga deixar. Deixar. Por que tem que deixar? Porque é algo que Deus quer fazer. Às vezes Deus quer fazer alguma coisa, a gente não deixa. Tem muita coisa na nossa vida que só não mudou ainda porque nós não deixamos. Que se dependesse de Deus já tinha mudado. Por isso esse texto diz assim: deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Veja que ele não está falando que é para mudar o que você pensa, é para mudar o modo como você pensa. O que você pensa são os seus pensamentos, é o quê? Agora a maneira como você raciocina, pensa, conclui, entende, precisa mudar. O que o texto está dizendo é, nós vamos deixar Deus mudar a maneira que a gente pensa. Para quê? Para que nós precisamos deixar? Para que a gente possa experimentar e comprovar, diz uma outra versão, essa palavra lá no original diz, é uma coisa que você experimenta e realmente comprova. Experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que o Senhor está querendo? Eu quero que você experimente o melhor que eu tenho para você. Só que tem uma coisa que talvez esteja impedindo, é o seu modo de pensar. Deu para entender? Não. Como é que a gente experimenta? Como é que isso acontece? Não é? Então, eu quero falar hoje, é verdade, nós estamos entendendo sim, que uma nova vida demanda uma nova mentalidade. Se a gente quer viver uma nova vida, diferente da que nós estamos vivendo agora, da parte de Deus não falta mais nada. O que falta é a gente desenvolver uma nova mentalidade, e mentalidade significa uma nova maneira de pensar. É o jeito que nós entendemos as coisas, em que interpretamos as coisas. Teve uma vez num culto aqui que eu brinquei, né? Fizeram muita piada, tiraram foto, até meus netos. Eu coloquei uns óculos aqui, né? Dizendo assim, que quando todos nós usamos alguns óculos. Se você estivesse usando agora um óculos vermelho, você estaria vendo o quê? Tudo vermelho. Não é verdade? Se você está usando um óculos azul, você vê tudo azul. Todos nós temos algumas lentes que afetam nossa percepção. Esta é a maneira de pensar. Para a gente entender isso, você não tem coisa que você faz de forma automática? Tem ou não tem? Às vezes a gente dirige, né? Você já dirigiu de forma automática? Quando você vê, você chegou. Você não lembra se você passou, se tinha farol. Você estava tão distraído, mas o seu cérebro já automatizou esse negócio. Ele só chama você se passa o negócio e tudo. Dá para caminhar de forma automática, né? Entendeu?
Dá para caminhar. Quando você fica preocupado muito em terminar, você fica mais cansado. Quando você está só caminhando, você anda mais. Cozinhar. Alguém cozinha de forma automática? Vai ver, já fez ali tudo. Nem pensou. Só quando você tem que fazer algo diferente, que você pega uma receita. O que mais a gente faz de forma automática? O que mais faz de forma automática? Tem uns que não conseguem cozinhar de forma automática. Tem uns que comem de forma automática. Já comeram? Quando vê, acabou tudo, já quer comer de novo. O que a gente faz de forma automática? As mulheres conseguem se maquiar de forma automática? Tá na pressa, quando vai ver, já foi. Nós fazemos sem pensar, que nem dirigir. Você nem lembra por onde passou. Nosso cérebro automatizou a tarefa. Foi formado em nós uma maneira de raciocinar. Aquilo está pronto. Só roda. Isso aqui... Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos... A primeira coisa, para a gente entender o que Deus quer falar conosco, nós precisamos entender hoje, eu quero falar com você, primeira parte da mensagem, como que a mente e o coração funcionam. Você tem uma mente e um coração. A Bíblia diz que Ele guardará em perfeita paz a nossa mente e o nosso coração. Então nós temos que entender como é que mente e coração funcionam. Tá? Então, por exemplo, é por isso que nós estamos falando nessa parte aqui. Né? Quando você caminha numa trilha, numa floresta, por um caminho, no meio da mata, muitas vezes acaba querendo uma trilha. Não é verdade, não? Aqui tem um lago aqui perto da minha casa. Quando eu vou andar lá tem uma calçada assim. Mas aí a calçada faz assim, e aqui era uma mata. O que o pessoal faz? O pessoal corta por aqui, não é verdade não? E fica uma parte que abre um caminho. É um caminho preferencial. Acontece a mesma coisa com o cérebro da gente. A ciência chama isso de caminhos neurais. Funciona para coisas positivas e negativas. Não é? Como é que funciona isso? Não é? Como é que funciona? Essa coisa de ser automático, né? Como é que funciona? Funciona assim, até escrevi aqui, detalhe, depois eu compartilho o slide com o pessoal, né? Aí, ó, imagina que você de tanto andar, você cria uma trilha, né? E depois essa trilha vira uma estrada. Então imagina que o seu cérebro é como uma floresta. Da primeira vez que você anda por a floresta, é difícil. Que está muita vegetação, mas quanto mais você vai passando por aquele caminho, fica mais fácil abrir uma trilha. Depois de algum tempo, o caminho fica tão aberto que você anda sem precisar pensar. Verdade ou não é? O cérebro faz isso com as nossas ações repetidas. Tudo que você faz repetidamente vai criando um caminho. Quanto mais fazemos alguma coisa, mais automático fica e mais fácil. Só que isso funciona para o lado positivo e para o lado negativo. Está dando para entender, gente? Por exemplo, isso funciona do lado positivo. Quando você tem o hábito de ser educado, agradecer, olhar uma pessoa nos olhos. Mas também funciona do lado negativo. Começa a beber, daqui a pouco bebe mais. Bebe um pouquinho mais, bebe por prazer, depois vai tendo uma tolerância. Os vícios formam caminhos neurais também. Não é? Formam os caminhos neurais. No começo, a pessoa tem prazer em fazer alguma coisa, com o tempo o prazer diminui, a pessoa faz por impulso, faz por hábito. Ele pode fazer uma coisa ruim, está dando para entender, irmãos? Amém? Pode pensar de uma forma errada, pode criar um hábito ruim, não é? A pessoa então precisa, acontece por exemplo com dependência química, você precisa cada vez mais de droga, porque vai tendo uma tolerância, o cérebro vai se acostumando, não é? E fica difícil controlar o impulso, de repente você faz, não sabe por que fez, de repente você grita, não sabe por que gritou, bebe, não sabe por que bebeu. Porque essa trilha ficou muito forte, ela abriu um buraco. Então, o que acontece é que esses caminhos, que funcionam tanto para um lado bom, para o lado ruim, eles não são os pensamentos em si. Não é o assunto, não é o que você pensa. Esse caminho, como nós falamos, é a forma de pensar. Cai por ali, chega um pensamento já... Acontece uma situação, você já interpreta daquele jeito. Se você acha que as pessoas não gostam de você, que você é uma pessoa que ninguém gosta, tudo que você olha, você interpreta como se a pessoa não gostasse de você, porque cai nesse caminho. Está dando para entender, gente? Cai nessa trilha. São
Os caminhos são a forma de pensar. É essa trilha que criou na floresta. São as vias pelas quais os pensamentos fluem. É o caminho pelo qual o seu raciocínio, você raciocina e tira conclusões. Em alta velocidade. Ah lá, não gosta de mim. Ah, eu sabia, olha ali. Mas também funciona para coisas boas, certo ou não? Funciona. Tem um problema, tem uma pressão, imagina isso, vamos falar. Imagina isso. Imagina que esses caminhos são bons. Formados pela palavra de Deus, formados pela fé. Você está o tempo todo enchendo o seu coração de fé. Você medita na palavra. Você conversa com gente, não é, que tem fé. Você, não é, então tudo que acontece com você, você interpreta por esse caminho bom. Eu sou um filho amado de Deus Pai. Mas como deu tudo errado na sua vida? Não, isso é só uma circunstância. Deus está cuidando de mim, amém? Você percebe? Então você pega uma coisa que parece ruim, mas ela cai num caminho bom, porque tem um caminho formado bom. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Deus Pai me ouve, não porque eu faço tudo certo, não é porque eu sou bom, mas porque Ele me ama, porque eu sou filho. Olha que legal essa forma de pensar. Isso é uma forma de pensar. Quando cai qualquer problema, esse problema vai cair para que lado? Deus vai cuidar de mim, esse problema vai mudar. É só um problema. O problema vamos ter sempre. Em Cristo sou mais que vencedor, amém? Ou Ele me livra ou Ele vai me guiar. Eu sei que eu vou vencer essa situação, porque o Espírito Santo habita em mim, maior aquele que está em mim que está no mundo. Então você tem essas convicções, isso gera uma maneira de pensar, você encara a vida dessa maneira. E mesmo em situações difíceis, você começa a pensar, o que é que Deus pensa sobre isso? Agora veja que você pode também imaginar de forma ruim. Imagina que esses caminhos são ruins. Formados por tristeza, amargura, decepção, medo, ansiedade. Tudo que acontece em sua vida vai passar pelo mesmo filtro. Está dando para entender, gente, essa parte? Não? Presta atenção, não se distrai agora. Abra o seu coração para ouvir. Tem coisas muito boas. Aí de repente você pensa, as coisas nunca dão certo para mim. Não sei se Deus está me ouvindo. Não sei se eu fiz de errado para merecer isso. Não sei se a situação pode mudar. Por que sempre coisas boas acontecem só com os outros? Já pensou isso? Acho que eu não vou conseguir. As pessoas não vão me aceitar, não vão querer me ouvir. Não sei, ninguém se importa com o que eu digo. Sabe, coisas como essa. Não adianta. Não vou nem tentar mais. São maneiras diferentes de pensar, beleza? Só que a maneira de pensar, que está na mente, é conectado com o que está no coração. Aquilo que você crê, aquilo que você tem convicções. Então, é muito legal isso, não é? Vamos entender então o que é o coração e o que é a mente, segundo a definição bíblica. Porque se a gente não entender esse processo que acontece na nossa mente, presta atenção, gente, a gente não sabe como renovar. Você já entendeu o que é renovar a mente, você vai ter que tapar esses caminhos e abrir novos, amém? Mas graças a Deus, isso é possível fazer. A ciência até explica isso. Não vou entrar em termos aqui, nem é a minha área. Mas, assim como você aprendeu caminhos errados, o seu cérebro aprendeu uma coisa ruim, ele pode aprender uma coisa boa, amém? Pode ser renovado. Então, o que é o coração, segundo a palavra de Deus? Essa palavra hebraica, lebab, ou o cardia do grego, por isso que tudo é cardíaco, vem de cardia, coração do grego. É o centro da vida interior do ser humano, é o homem interior. O coração é o centro do nosso ser. É a sede das emoções, dos sentimentos, dos desejos e da vontade. É de onde procedem os pensamentos. Se você achou que pensava com o cérebro, não, você pensa com o coração. O cérebro processa os seus pensamentos. Não é? Aí, você não acredita? Eu vou te mostrar a pesquisa científica que diz isto. Não é? De onde vêm as nossas motivações? De onde vêm os pensamentos? Lá no coração estão as nossas crenças.
aquilo que a gente acredita que é verdade, a vida é assim que é, aquilo que você acha que é sempre um fato, está no coração isso, está lá os seus valores, o que você acha importante, aquilo que você sempre faz, aquilo que você valoriza, aquilo que você não abre mão, está no seu coração, e no coração toma as decisões, e tudo que acontece no coração vai definir o nosso comportamento, certo? O que você faz é aquilo que você valoriza. Então, por isso, olha o que a Bíblia diz, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, literalmente. Tanto a vida do seu corpo depende do seu coração físico, como a vida da sua alma depende do seu coração, o interior do seu ser. E o que é a mente? O que é a mente? A mente, segundo a palavra de Deus, não é o lugar do raciocínio, do entendimento, das percepções, das interpretações da realidade. Que nem eu posso você pode estar sentado aí, o ar-condicionado está batendo em você, você está sentindo um pouco de frio, então a sua mente fala, está frio. Mas tem uma pessoa do seu lado que está se abanando, porque, nossa, está tão calor, porque a percepção de nós é diferente, certo ou não? Entendeu? Aqui eu estou sentindo, aqui tem uma máquina, sinto frio, mas quando eu fico aqui, começo a derreter, porque aqui a gente sente calor. Então a nossa mente está avaliando, aqui é frio, aqui é calor, então nós temos as percepções. Só que funciona também para os relacionamentos, para o que a gente ouve, para o que a gente entende do que as pessoas querem nos dizer. Amém? Estamos aí, gente? Então, a mente é esse lugar do raciocínio, do entendimento, da percepção. É onde processamos as informações que recebemos. É onde nós interpretamos coisas sobre nós mesmos e sobre os outros. Aí eu acho que ele gosta de mim. Acho que não gosta de mim. A mente e o coração estão intimamente conectados. E agora eu quero te dar um dado científico que é importante saber. Não é? A mente e o coração estão conectados. Primeiro vamos dar um texto bíblico aqui. Não está funcionando, avança para mim, por favor. Tinha um outro controle aí, que alguém tinha trazido, sumiu? Não está? A mente e o coração estão intimamente conectados. Olha o que diz esse texto de Efésios 4,17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, os não-judeus, os pagãos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento. Olha só, deixei até grifado para você. Por que eles estão com a mente obscurecida? Separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão. Falta de entendimento. Mas de onde veio tudo isso? Essa falta de entendimento? Devido à dureza do coração. Você percebe, não? A dureza do coração vai deixar a mente entenebrecida. Porque há uma conexão. Olha o outro texto de Marcos. Pois de dentro do coração, disse Jesus, de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixão carnal, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Jesus dando uma resposta para os fariseus que diziam, você vai se contaminar se você não lavar isso aqui, fazer um ritual. Ele falou, o que contamina o homem é o que vem de dentro do coração. Então por isso que ele deu esse exemplo negativo. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são o que contaminam. Então ele está dizendo, os pensamentos vêm do coração. Então todos os desejos bons vêm do coração, os ruins também. Há um texto que diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas más. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém, irmãos? Então essa é uma verdade muito poderosa, que está conectado intimamente. Não é? Pode avançar, por favor. O coração, gente, nas últimas pesquisas aí, possui 40 mil neurônios. Você sabia disso? Pesquisa de mostrar, você tem um mini cérebro aí. E o pessoal descobriu que o coração processa informações de forma independente do cérebro. Eles descobriram que o coração aprende e lembra padrões emocionais. Gente, sem ciência, tá? Descobri que o coração envia sinais que influenciam o cérebro, especialmente na área da emoção e da decisão. O coração, estamos falando aqui do músculo cardíaco.
O coração envia mais sinais ao cérebro do que o cérebro envia ao coração, através do nervo vago. Descobriram que o nervo vago serve para isto, tá? Essa ilustração mostra aí o quê? O coração tem um monte de ramificações, é só uma ilustração, né? O coração possui memória própria de curto e longo prazo. Sabe aquele negócio que a pessoa transplanta o coração e o outro sente coisas do outro? Está cientificamente comprovado que é verdade, porque existe uma memória que fica no coração. O seu coração tem um pequeno cérebro. Não é incrível um negócio desse, gente? Não, o que a Bíblia já dizia há muitos anos atrás, a ciência está comprovando. Então há uma conexão física, né, entre o coração. Ela é biológica, química, neurológica. Então o que está acontecendo? O seu coração está o tempo todo influenciando o seu cérebro. Então tudo que afeta o seu... Só que o coração físico está ligado diretamente ao coração da sua alma, o seu ser. Está dando para entender, irmãos? Nós somos seres um pouco complexos. Mas então tudo aquilo que está afetando o seu coração vai afetar os seus pensamentos. Então tudo que é jogado na sua mente é multiplicado, é gerado. A sua mente... A sua mente trabalha em cima do que o seu coração coloca nela. Eu sou um filho de Deus amado. Eu sei que eu vou prosperar em tudo que eu colocar as minhas mãos. E a sua mente vai trabalhar a partir disto, amém? Eu não sei, tudo que eu faço está errado. Eu sou um fracasso. Eu nunca vou conseguir nada da vida. A sua mente vai sabotar você. Porque a sua mente só responde ao que está vindo do coração. Então, de certa forma, o coração como interior comanda o cérebro. Essa pesquisa mostrou ainda que, quando uma pessoa está em estado de paz, de gratidão, de amor, o coração gera um ritmo coerente e harmônico. Mas se a pessoa está com medo, com raiva, com ansiedade, o ritmo cardíaco fica caótico, interfere nas funções cerebrais, interfere na memória, interfere no raciocínio, interfere na empatia, na capacidade de perceber as pessoas. Ciência, amém, irmãos? Citei rapidamente ali as fontes. Então eles dizem que existe uma coerência cardíaca. Quando o coração está alinhado com a mente, você tem clareza mental, toma decisão melhor, tem estabilidade emocional, você tem a imunidade aumenta e a sua saúde é melhor. É bom, não é? Mas pode ser o contrário, né? Está claro isso, não? Por que eu estou falando essas coisas? Para a gente entender o que é que significa renovar nossa mente. Para a gente entender. Porque se a gente não entender, você percebe que você está usando a sua mente agora. A sua mente vai influenciar o seu coração. Mas você pode estar rejeitando tudo que eu estou falando. Não acredito, não pode ser. Eu não sou assim. Ou você pode estar dizendo, rapaz, até que negócio que esse cara está falando, pode ter razão. Ou você pode dizer, já percebi que é assim mesmo. Nossa, mas eu quero ter uma vida melhor. Eu quero experimentar uma vida melhor. Amém? Estamos aí, irmãos? Então, vamos falar sobre isso, né? Uma vez que isso está ficando mais claro para nós, qual que é a relação entre a mente e o coração? Quando a Bíblia fala da gente não andar ansioso de coisa alguma, entregar tudo a Deus, fala que a paz vai guardar a mente e o coração, porque estão conectados. Se o coração não está em paz, a mente não está. Se a mente não está, o coração não está. Então nós temos ali o coração e o cérebro. Achei legal essa figurinha. O coração é o sede das crenças, da fé, daquilo que você acredita, dos desejos, da vontade, dos pensamentos, do senso de valor, do pertencimento, da identidade. Por isso que quando a gente ainda não conheceu a graça de Deus, temos um coração velho, o que a Bíblia diz? O coração é desesperadamente maligno, corrupto, quem o conhecerá? Não é isso, não? Mas quando você nasce de novo, você ganha um coração diferente, você começa a pensar diferente, porque você ganha um coração diferente. Então o coração, isso aí, está tudo lá. Mas a mente é o local do raciocínio, da interpretação, do entendimento. Você está usando o seu entendimento agora para entender o que eu falo. Eu estou falando em português, o seu cérebro está decodificando a língua portuguesa. Se eu falar palavras muito difíceis que você não conhece, você não consegue entender mais. Se eu não fizer algo, se eu não falar de uma maneira coerente, você não consegue conectar.
Então a minha mente está tentando decodificar para você, e a sua mente está decodificando de volta. Só que agora a sua mente está mandando mensagem para o seu coração. E o seu coração pode crer, ou pode não crer. Está dando para entender, irmãos? Então o coração gera pensamentos, gera desejos, sentimentos, vontades, convicções, medo, ansiedade. Isso vai ser processado pela sua mente. Você vai começar a pensar sobre isso, imaginar sobre isso, divagar sobre isso, fantasiar sobre isso. Porque a mente é imaginativa, né? 86 bilhões de neurônios no cérebro. Só que os 40 mil do coração estão dando a direção para esses 86 bilhões de neurônios. O que eles vão processar? Vocês estão aí, gente? Beleza? Está muito científico hoje essa mensagem? Não? Não? Está legal, não? Então o seu coração está pensando. A sua mente processa o que vem do coração. E comunica para o mundo exterior por meio das suas palavras, suas ações. Raiva, olhar de desprezo, alegria, expectativa. Está comunicando tudo pelo corpo, pelas palavras, pelo olhar. O que o seu coração está te mandando ali. E mais também a sua mente recebe o que vem do exterior e vai mandar para o coração. Agora, se a sua mente tem um monte de caminhos tortos, ela vai mandar coisa torta para o seu coração, certo? Se o seu coração está cheio de amargura, vai criar caminhos tortos na mente. Está dando para entender, gente? Então o processo de cura da gente envolve a mente e o coração. Agora, olha que legal, Deus salva você, liberta você, te dá uma nova vida, dá o Espírito Santo. Só que Ele fala, ei, você foi treinado no mundo mal. Você precisa renovar a sua mente, amém? Você precisa começar a crer com o seu coração em coisas diferentes. Esse é um processo. Não se trata de salvação. Você está salvo, se trata de viver uma vida abundante. Porque o pessoal que é preocupado, está salvo ou não está salvo? Está salvo ou não está salvo? Até onde eu posso pecar? Se fizer isso eu perco a salvação? Não. Se eu fizer isso eu perco a salvação? Não. É como se, eu ouvi um pastor falando na internet, falou com a Marisa aqui, amor, lava a louça para mim? Ai amor, é uma questão de divórcio? Você fala, não, que é isso? Ai, estou cansado. Amor, põe o lixo para fora? Aí eu falo, é uma questão de divórcio? Ela fala, não, só para o lixo. Ah, então não vou pôr não. Amor, você vai lá, pega aquela coisa no mercado, é uma questão de divórcio? Deu para entender, não deu? Não. A gente faz isso com Deus. Mas Senhor, eu vou perder a salvação, eu tenho que fazer. Não, eu continuo fazendo isso aí, eu não vou ter casamento, certo ou não? Vai acabar o relacionamento, acabou o negócio, gente. A gente faz isso com Deus. Até onde eu posso pecar? Contanto que eu ainda vá para o céu no final. Aí Jesus fala, filho, eu já te salvei. Eu quero que você tenha uma vida abundante aqui. Eu quero que você viva com alegria aqui, amém? Eu quero que você abençoe outras pessoas. Você vai passar tribulações, mas eu já venci todo este mundo. Amém, irmãos? Aí fica uma vida medíocre, um monte de crente, você é cristão, a vida é dura, agora é só pela fé. Como só pela fé? É tudo pela fé. É tudo pela fé, desde o começo. Amém? Então, entendeu como a mente funciona e o coração? Um está influenciando o outro. Agora, durante muito tempo, nós experimentamos dor, frustração, medo, culpa, rejeição, vergonha. Vivemos num mundo influenciado pelo maligno, onde pessoas estão ferindo pessoas. Para experimentarmos tudo de novo, tudo de bom que Deus tem para nós, temos que permitir que Deus trate nosso coração e renove a nossa mente, amém, irmãos? Então, existe uma influência neste mundo, que fica soprando o tempo todo para você. Você não serve, você é inadequado, você não presta, a sua vida não vai dar certo, você não vai chegar. Se você tivesse feito diferente, hein? Se você tivesse feito de outra maneira, aí você vai fazer o quê? Você deixa isso entrar no seu coração. Amém, irmãos? Estamos aqui? A culpa, quero falar de 3 coisas aqui. Culpa,
a vergonha e a rejeição. São 3 coisas que realmente são muito difíceis. E se nós não lidarmos, porque nós experimentamos culpa, rejeição e vergonha. Isso forma caminhos na nossa mente. O que é a culpa? É o peso daquilo que eu fiz, minhas ações erradas. Como é que afeta a mente a culpa? Você fica pensando sempre no que você errou. Eu errei, eu não devia ter feito isso. Você quer pegar uma máquina do tempo, voltar para trás e fazer diferente. Mantenha a pessoa presa no passado, você não consegue avançar. Qual que é o efeito do coração? Tristeza, dor, remorso. Que deveria levar ao arrependimento, presta atenção, deveria levar ao arrependimento. Mas se não tiver arrependimento, e você não receber o perdão, essa culpa vai virar autocondenação. O tempo todo você vai se condenar. O tempo todo você vai achar que não dá. O tempo todo você vai ficar se batendo. Qual é a mentira central? Não mereço perdão, nunca serei perdoado. Mas a Bíblia diz, Davi falando, enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Mas eu reconheci diante de ti o pecado, não encobri minhas culpas, e disse, confessarei minhas transgressões. E o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. A culpa se resolve recebendo o perdão, já foi dado em Cristo. Mas sabe que tem pessoas que ficam se culpando o tempo todo? Elas não aceitam ter errado. E essa culpa pode avançar em tal nível que começa a endurecer o seu coração, endurecer os relacionamentos. Aí nós temos a rejeição. A rejeição é o peso de não ser aceito. O peso de não ser aceito. A rejeição afeta aquele senso de pertencimento. Qual é o efeito na mente, irmãos, quando a gente sofre uma rejeição? Interpretação distorcida do que você vê ao seu redor. Por exemplo, ninguém me quer, eu sou invisível, Deus se esqueceu de mim. Quando uma pessoa está sofrendo de rejeição, qualquer correção ou exortação que você quer dizer para ela que ela teria que mudar, ela entende que você não gosta dela. Ela entende que você está rejeitando ela. Já tentou ajudar uma pessoa que tem rejeição? Ela se volta contra você. Ela vira contra você, ela critica você, ela vira suas palavras e pá! Estamos aí, irmãos? É nós, né? Nós passamos isso, é nós, é isso aí. Então a mente fica com essa ideia. Qual que é o efeito no coração? Muros emocionais e autoproteção. Eu me protejo, porque eu não quero sofrer dor. Eu não consigo receber o seu amor, nem a sua rejeição. E também não consigo comunicar amor. Pessoas que sofrem de rejeição têm dificuldade em crer que são amadas. Têm dificuldade de expressar amor. Você percebe o quanto isso afetou o nosso coração, gente? Quantas pessoas com experiências na vida que levaram você a se sentir rejeitado o tempo todo? O efeito no coração, dificuldade em receber amor, medo da intimidade, necessidade excessiva da aprovação dos outros. Você fica sempre perguntando, quer saber sempre se agradou, não é? Reage, está sempre reagindo ao invés de se relacionar. Na hora de se relacionar, reage. Qual é a mentira central da rejeição? Ninguém me aceitará. Ninguém realmente se importa. Só que essa mentira é uma verdade para esse coração. Vocês estão entendendo, irmãos? E como é uma verdade, a mente está cheia. O coração vai falar para a mente: ninguém me aceita, ninguém ouve a minha opinião, vou sempre esquecer o meu nome. Quer saber de uma coisa? Ninguém me vê. E a mente vai trabalhar com base nisto. E a vergonha é quando essa rejeição fica tão forte. A gente fala mais sobre isso no Encontro Nova Vida. Se você nunca fez o Encontro Nova Vida, faça o Encontro Nova Vida. Isso aqui tudo é tratado lá com muito detalhe.
A vergonha é o peso de quem eu sou, afeta a minha identidade. Das ações, certo ou não? Para a identidade. É aquele sentimento de não ser digno, de inadequação, de não ser suficiente. Distorce a percepção de si mesmo. Não se trata mais de que eu errei, se trata que eu sou um erro. Está ficando claro, gente? A vergonha afeta a identidade. Qual que é o efeito da vergonha na mente? Repetição de pensamento de autodepreciação. Não sou bom bastante? Eu sou um fracasso? Eu não sirvo para isso? Não é mais o que os outros fizeram para mim. Eu me acho ruim. Eu acho que eu não sirvo. Eu estou convencido. Está dando para entender a progressão, não? Do tamanho do buraco, o coração com o buraco. O tamanho desse buraco vai aumentando. Fica se comparando. Se retrai. Quer ter a vida de outra pessoa. Quer ser diferente de quem é. Deixa eu dizer uma coisa. Deus criou você para ser quem você é. Amém? A melhor coisa que você pode querer é ser quem Deus criou você para ser. Ah, você não conhece a minha vida, não sabe o que deu de errado, não sei o quê. O problema da rejeição, da vergonha, é que eu não sou culpado de nada. Tudo fizeram comigo. Foram outras pessoas e tudo. Mas sem você mudar de atitude, você não vai sair disso. Qual é a mentira? Efeito no coração, né? Autoestima muito baixa. Paralisia emocional. Senso de que não tem valor, endurecimento. Identidade baseada no fracasso. A mentira central, não sou digno. Não mereço. O pessoal com problema de vergonha tem dificuldade de crer que Deus vai dar o que você precisa. É difícil, porque está baseado na identidade. E a primeira coisa que Jesus ensinou para a gente é: você tem uma identidade de filha. Você é filho de Deus, Pai te ama, Ele quer te ouvir. Amém, irmãos? Tudo bem aí? Então, para desfrutar de uma nova vida, dá para entender que precisa de uma nova mentalidade? Nós precisamos de novos pensamentos. Pensamentos da palavra no nosso coração. Mas nós precisamos também mudar a maneira de pensar, porque os dois estão conectados. Conseguimos chegar até aqui? Como é que está o seu coração? Onde a sua mente gasta mais tempo quando você não tem que, sei lá, você está concentrado em fazer uma coisa, a sua mente está lá, estou trabalhando, tenho que fazer isso aqui, eu estou programando, eu estou vendendo, eu estou falando. Mas na hora que você dá aquela parada, o que ocupa a sua mente? Qual é o pano de fundo da sua mente? Qual é o filme que liga? É isso aí que nós estamos falando. Aí nós já falamos esse texto aqui. Coloquei 3 versões dele. Todos falam a mesma coisa. Não se amolde ao padrão desse mundo. Transforme-se pela renovação da sua mente. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo. Deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no modo de pensar. E a Passion vai dizer assim: para de imitar os ideais ou as opiniões da cultura desse mundo. Sejam transformados pelo Espírito Santo por meio de uma reforma completa na sua maneira de pensar. Isso vai capacitar você a discernir a vontade de Deus. Muitas das maneiras de pensar que nós temos hoje estão totalmente equivocadas. Se você agora tiver com muitos problemas para renovar sua mente, essa mensagem está tendo dificuldade em entrar no seu coração, porque a sua mente está lutando com ela. A sua mente está lutando com ela. Não pode, não sou eu, não. E está lutando com ela. Amém? Porque não consegue achar caminhos. Estou dizendo que você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, que você tem um futuro maravilhoso, que Ele tem uma vida de paz para você, só que os seus caminhos não estão dizendo: não, a coisa para mim não dá certo, não, isso não é para mim, isso é para outra pessoa. Está dando para entender, irmãos? Aí tem um problema que pode impedir a gente de renovar a mente. A psicologia chama de viés de confirmação. A Bíblia também explica. O que é esse viés de confirmação? É assim: eu só ouço aquilo que eu acredito. Eu filtro, eu sou seletivo.
A pessoa me faz um elogio, legal. A pessoa não me faz um elogio, esquece. Está vendo? Não gosta de mim. Você viu como me olhou? Você viu como o Bruno me olhou? Nada. Mas eu não ouvi o elogio do Rafael, eu só ouvi o não alguma coisa do Bruno. Porque eu tenho um filtro aqui. A pessoa procura, interpreta e lembra somente o que confirma o que ela já acredita. Mesmo que seja uma mentira sobre ela mesma. Mesmo que seja uma mentira sobre Deus, sobre as outras pessoas. Eu vejo o que eu quero ver. Está dando para entender, irmãos? Meu coração acredita primeiro, a minha mente vai buscar a prova de que isso é verdade. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Olha que tremendo, a Bíblia já dizia isso. Pois como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Vocês estão aí, irmãos? Vocês estão muito quietos. O coração acredita numa mentira. A mente passa a encontrar provas de que essa mentira é verdade. E o comportamento começa a refletir essa mentira como se fosse verdade. Então aquela pessoa que não lembra dos elogios, mas a crítica, está guardado desde a 5ª série, está tudo lá guardadinho. Desde a parte da adolescência, desde os 10, 11 anos. Um exemplo, ninguém se importa comigo. Tende a perceber o mundo por esse filtro, né? Nota somente as vezes que é ignorado, ignora as vezes que é amado. Está dando para entender, irmãos? Deus não me ouve. Cada oração aparentemente sem resposta, confirma essa mentira que Deus não me ouve. Né? E quando Deus cuida, responde, acontece coisa boa, A gente sofre disso ou não, irmãos? Quando eu comecei a aprender essas coisas, eu falei, Jesus, olha só, o maior problema que eu tenho na minha vida sou eu mesmo. Não é minha mulher, não. Nunca foi, meu amor. Só de vez em quando. Tem um pessoal aqui se manifestando desse lado. Como é que cura a rejeição e a vergonha? Tem que tratar o coração, renovar a mente. Eu gastei esse tempo aqui para a gente explicar como as coisas funcionam. Está claro para a gente, irmãos? Que a gente vai falar sobre essa série sobre transformação, experimentar algo de Deus. Só que temos que entender como é que nós humanos funcionamos. Agora, olha esse texto, gente. Esse texto é incrível. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostra a sabedoria. É incrível, não é? Essa palavra íntimo significa o íntimo do ser, a palavra hebraica. O profundo, o lugar das crenças. Deus quer trazer a verdade no lugar onde as mentiras se instalaram. No íntimo. Ele quer tirar essas mentiras que nós estamos acreditando há muito tempo e plantar aí a verdade. Amém, irmãos? Para viver uma mentalidade, é necessário tratar a partir do coração, para viver uma nova mentalidade. A gente confronta as mentiras que a gente deixou entrar no coração com a palavra de Deus. Irmãos, como é que isso vai funcionar? Funciona assim. Nós vamos aprender a renovar nossa mente de muitas coisas nessa série. Nós vamos começar a nos ver como Deus vê, ver as pessoas. E tem muitas pessoas que precisam sair das trevas para a luz, que elas precisam dessa experiência. Amém, irmãos? E Deus vai usar você para alcançar muitas pessoas. E você vai experimentar também isso. Nós vamos experimentar, amém? Mas como é que a gente pode ter a nossa mente renovada? Primeiro, a palavra de Deus, porque ela é a fonte da verdade. Você precisa conhecer a Bíblia. Nós estamos insistindo em ler a Bíblia com essa igreja. Leia a Bíblia. Estamos lendo Provérbios, tem várias palavras de sabedoria. Leia também, é mais. O Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela, dá entendimento, mostra. Tá? Não dá tempo de falar nessa mensagem, eu vou falar em outra. Vou falar em outra mensagem, que o nosso coração está conectado ao Espírito Santo, porque temos um novo Espírito, amém? Mas hoje não dá para falar isso, não dá para falar tudo numa mensagem. Então, dá para a gente experimentar coisas incríveis, mas temos que corrigir o coração primeiro. Então o Espírito Santo vai revelar. E a terceiro, aí é o deixem. Deixem que Deus
transforme. Não é você que vai fazer, Ele vai fazer. Está claro isso, gente? A nossa cooperação, escolha consciente de me arrepender. Falar, eu não vou mais, eu não quero mais isso na minha vida. Não quero pensar mais sobre isso, não vou mais. Escolha consciente de se arrepender, crer na palavra, declarar essa palavra, essa é a verdade, e eu vou obedecer essa palavra, vou praticar o que diz aqui. Pense nas coisas do alto, não que só aqui da terra, onde Cristo vive à destra de Deus. É a escolha de deixar o Espírito Santo me transformar, mudando meu modo de pensar. Então, irmãos, a cura para a rejeição e a vergonha, pode subir. 2 minutos antes, eu estou obedecendo. A renovação da mente. Então é esse processo pelo qual a palavra de Deus substitui as mentiras, formadas por culpa, rejeição, vergonha, experiências negativas, experiências familiares ruins, experiências na igreja ruins. Gente, presta atenção. Dá para a gente entender que a gente vai ter experiências ruins? Às vezes acontece uma coisa, a gente não está preparado. Uma pessoa nos trai, uma rejeição, perdemos alguém. Essa vida não é justa, nem boa, mas Deus é bom. O Senhor falou, você vai viver neste mundo aqui, porque enquanto eu não voltar, este mundo, a esfera física não vai ser transformado. Mas eu transformei você primeiro. Eu pus o meu reino dentro de você, no seu coração. Quando eu voltar, o reino será físico também. Mas se ele não estiver dentro de você, ele não vai poder estar fora. Amém, irmãos? Tudo começa de dentro para fora. O Espírito Santo atua na nossa mente, no nosso coração, nos revelando a verdade, iluminando o entendimento. Agora você está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo aí, porque ele está em você, está iluminando o seu entendimento. Está dizendo, olha, você está entendendo o que eu quero fazer na sua vida? O Espírito Santo nunca condena. O máximo que ele faz é exortar. O que é exortar? É dizer, esse pensamento seu está errado, abandona ele. Eu quero te levar para algo melhor. Amém, irmãos? O conhecimento da verdade traz liberdade. Conhecereis a verdade libertará. O que significa isso? Quando eu conheço uma verdade sobre alguma coisa, ela me liberta. A verdade sobre minha família. A verdade sobre quem eu sou. A verdade sobre como Deus me chamou. A verdade sobre como Ele me ama. Isso me liberta. A palavra penetra o coração e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela vai entrar fundo. Ela vai lá entre o seu espírito e a sua alma. Porque o espírito está conectado com Deus. A sua alma tem marcas. Ele vai separar. Isso é da sua alma. Esses pensamentos não te pertencem mais. Esse é do meu espírito. É isso que eu penso de você. Você percebe? Ela vai fazendo isso aqui. E ela começa a mostrar para você os pensamentos do seu coração, dizendo, isso não está correto. Abandona. Joga fora, não pertence mais para você. Então a palavra penetra. Por isso que precisamos de ler a palavra, irmãos. Ouvir a palavra. Falar da palavra. Logo de manhã ter tempo com a palavra. Abre a Bíblia e fala, Senhor, fala comigo. Ele vai falar. É o que Ele mais quer fazer. E o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Quer dizer, você fala, Senhor, eu não sei como lidar com isso. Ele vai te guiar a toda a verdade. E nós levamos todo o pensamento cativo à obediência a Cristo. Esse texto é tremendo, não dá para falar hoje inteiro, a gente vai falar mais. Porque as nossas armas não são carnais, não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para anular todo tipo de pensamento falso. Toda mentira sofisticada que parece verdade. Porque a mentira, ela parece a verdade. A mentira não é negação da verdade. A mentira tem cara de verdade, cheiro de verdade, gosto de verdade, parece verdade, mas não produz a verdade. Então você discerne isso, aí você pega esse pensamento que não é verdade, que é mentira, e leva lá em obediência, que Cristo fala, esse pensamento aqui aos teus pés é uma mentira, e eu estou trocando ele pela tua verdade, isso não está mais no meu coração, amém? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, você arranca isso do seu coração, você tem autoridade para isso. E assim a nossa mente vai sendo renovada.
Como é que a gente experimenta? Você crê que você é um filho amado do Pai? Você crê que o Pai ama você do mesmo jeito que ama Jesus? É tudo palavra. Você crê que você recebeu o Espírito de Deus, que te adotou como filho, e você clama, Abba Pai, que você não é mais escravo do medo, recebeu, nós cantamos aqui, não é? Você foi recebido de volta. O Pai ouve suas orações porque você é filho, não porque você faz tudo certo. O Pai te abençoa porque Ele é bom, não porque você é bom. Deus te abençoa porque Ele é bom. O Pai deseja abençoar você, não precisa duvidar, não convença Deus te abençoar. Tem que aprender a pedir, irmãos, mas tem que aprender a receber também, amém? Tudo que você crê, você vai receber. Deus Pai quer abençoar. Logo, se pedir uma coisa ruim, não é? Se você pede pão, o Pai não vai dar uma pedra. Ele vai dar coisas boas. Lance fora as mentiras do seu coração. Tudo que não concorda com a verdade de Deus. Arranca aquilo que fosse um mato do jardim. Medita na palavra, creia. Deixa a palavra inundar o coração. E adorar Jesus, né, irmãos? Expressar, declarar quem Ele é para você. Porque quando a gente declara quem Jesus é, a gente começa a conhecer quem nós somos. Então, para desfrutar de uma nova vida, precisamos de uma nova mentalidade. Novos pensamentos no coração e uma nova maneira de pensar. Amém? É isso que Deus quer fazer conosco. Você crê nisso ou não? Quer experimentar isso? Vamos ficar de pé então, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Coloca a mão no seu coração. Do coração procede as saídas da vida. Vamos fazer uma oração, aquela. Fala, Senhor, mostra o que precisa mudar na minha maneira de pensar. Mostra se eu estou sofrendo a dor de uma rejeição que eu... Deixa eu fazer um alerta para você antes de orar. Tem algumas pessoas que têm rejeição de estimação, sabe como é que é? Ela gosta dessa dor. Essa dor é conveniente. Me faz uma vítima. Os outros são tudo culpados. Deixa eu dizer, eles foram culpados. Não deviam ter feito o que fizeram com você. Seu pai não devia ter feito aquilo, a sua mãe, não devia. Mas você entendeu que só vai ficar livre. Ficar livre não depende deles, ficar livre depende de você, amém? Creia e deixar Deus operar. Então a escolha é nossa, irmãos. A escolha de ficar livre sempre é nossa. Não posso impedir alguém de me ofender, mas eu posso não ficar ofendido e perdoar. Coloca a mão no coração e pergunta, Espírito Santo, traz a luz se tem algo que não devia estar mais aqui. Eu não quero mais deixar que fique aqui. Eu não quero mais deixar que fique aqui, Senhor. Senhor, mostra para a gente as palavras que a gente tem falado. Quantas vezes falamos palavras tão fruto de uma reação negativa? Quantas vezes estamos julgando as pessoas porque o nosso coração está dolorido? Senhor, nós não queremos mais isso. Vai orando, meu irmão. Estou dando aqui algumas sugestões só. Senhor, cura o meu coração. Renova a minha maneira de pensar. Espírito Santo, mostra o que está errado na nossa maneira de pensar, Senhor. Mostra o que está errado na nossa maneira de pensar. Mostra o que está errado na nossa maneira de pensar, na minha maneira de pensar sobre mim mesmo, sobre minha família. Senhor, mostra onde o inimigo tem soprado mentiras, eu tenho acreditado. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas aqui, famílias, ouvindo a voz das trevas. Não é que o diabo está incorporando você, não está. O diabo não pode possuir um filho de Deus, mas ele pode te oprimir. Se você crê em mentiras, tipo, meu casamento não vai dar mais certo, melhor é me separar mesmo. É tudo isso mesmo que... É assim, aí vai tristeza para os filhos, aí vai desgraça. Não aceite isso, sempre é a solução. Jesus falou, as pessoas só se divorciam porque tem dureza no coração. Mas hoje você pode permitir que Deus transforme o seu coração, da sua esposa. Você pode crer que Deus pode mudar alguém. Não desista facilmente das coisas maravilhosas que Deus deu para você. Não desista disso. Joga fora, começa a jogar fora, Senhor, e vai nomeando. Eu jogo fora esse sentimento. Eu sempre fico com esse sentimento. Eu não quero mais, eu jogo fora. Irmão, quanto mais você conhecer uma palavra, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai ter vitória, amém?
A tua palavra você pode dizer: o Senhor disse, com amor eterno eu te amei, e por isso com bondade eu te atraí. Então o Senhor me ama com amor eterno. O teu amor por mim não muda. Por isso eu jogo fora a mentira que eu não sou amado. Eu jogo fora a mentira que o Senhor está zangado comigo, porque toda a tua ira foi colocada em Cristo, e lá todos os pecados foram pagos, e agora é a tua graça está sobre mim. É isso que diz a Bíblia. Vai declarando, minha irmã, vai declarando isso. Fala: oh Jesus maravilhoso, oh Jesus maravilhoso.